Está começando mais um Talk da Saúde Cast, um lugar para falar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Edma Alves aqui, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Talk da Saúde, Rafa. Feliz de estar aqui com você mais uma vez para fazer uma dobradinha, Rafa. É isso, tem tido muitos feedbacks bons quando a gente traz esses assuntos relacionados à saúde, especificamente na nossa área, né, Edma? Mas que não se resume só à nossa área, em si em questões populacionais, que ajuda muitas outras pessoas, se você é profissional de saúde, do movimento especificamente, ou não. Mas lembrando, galera, que você que está chegando aqui pela primeira vez, você que já tá, já sabe disso, né? Mas Já não esquece de nos sabe, já tá seguir. seguindo. Tá seguindo a gente na plataforma que você tá ouvindo ou assistindo. Lembrando que a gente tá no Spotify, a gente tá também no YouTube. Então, segue a gente, dá aquele joinha aí no YouTube, compartilha esse episódio. E se você também quiser seguir a gente nas outras plataformas, é só jogar no Google Talk da Saúde que você vai achar tudo. Tem YouTube, tem Twitter, LinkedIn, tem Facebook. Estamos em todas. Estamos em todas. Por favor, compartilhe o máximo possível. E hoje eu quero divulgar uma coisa que a gente tem feito relativamente há pouco tempo, que são os cortes do nosso YouTube. Então, se você gostar de alguma parte específica, lembrar de alguém e quiser compartilhar essa parte com alguma pessoa, você vai lá no YouTube que tem uma playlist chamada Direto ao Ponto, que muito provavelmente essa parte que você gostou, ela está lá em corte, e aí você compartilha direto com essa pessoa. Além disso, tem o nosso episódio completo. Se você gostar de, além de nos ouvir, nos ver, a gente está lá, nosso rostinho no YouTube. Então visite nosso YouTube e nosso site, Rafa, www.talkdasaude.com.br. Lá você acha tudo de maneira muito mais organizada e também tem assuntos relacionados a esses que a gente vai falar hoje. É isso aí, galera. E vamos direto ao ponto agora no nosso assunto, né, Edma? Vamos falar um pouquinho de por que nós duas estamos aqui. Para você que ouviu o podcast da semana passada com a psicóloga Marina Diuana, se você não ouviu, por favor, vá lá que ficou incrível. Ótima casa, escute, por favor. É isso, a gente entrou rapidamente em algumas questões socioeconômicas, e você que segue a gente que sabe que a gente adora falar sobre isso, né? Devido à tamanha importância e impacto que isso tem, principalmente em questões relacionadas à nossa saúde, que é o que a gente se propõe a trazer. Quem conhece o Talk sabe que o Talk da Saúde, ele prioriza uma visão sistêmica sobre a saúde. Isso significa que a gente considera todos os fatores, além do indivíduo, que interferem na saúde, né, e que interagem entre si, essas variáveis. Então, a gente tem uma visão muito ampla, né, Rafa? É isso aí. E com isso a gente se animou, vamos gravar, Edma, um podcast, vamos ler o que tem de novidade agora em 2022. E para vocês terem uma ideia, a gente deu de cara com alguns dados. Por exemplo, o Brasil, não sei se vocês sabem disso, mas ele é um dos países que tem mais desigualdade no mundo. 2. Mesmo, gente, com essas políticas todas de programas sociais que a gente tem tido, que tem tido também um impacto muito favorável na nossa saúde, na saúde do adulto. Então é importante ressaltar que no Brasil, como na maioria dos países, as diferenças socioeconômicas na saúde são em grande parte posicionadas por diferenças no nível educacional. Então importa muito qual o nível de escolaridade dessa pessoa. Sim. E isso vai ser relacionado também aos fatores de saúde dela. Sim, sim. Em 2022, por exemplo, ele foi publicado um artigo que a gente achou nessa pesquisa que a gente fez, que ele fez um link bem interessante com isso que eu tô falando. O nível socioeconômico dos brasileiros e atividade física, que foi dividida em ocupacional, de lazer e deslocamento ativo. E eu achei bem interessante porque a gente está muito acostumado a ler artigos científicos que são gringos, né, Edma? Tem dados que são de outros países, muitas vezes da Europa, dos Estados Unidos. Então esse artigo ele viu sobre brasileiros. E isso tem impacto muito grande, principalmente na nossa prática. E a gente vai falar sobre isso. Principalmente como isso tudo, como esses dados afetam a nossa prática como cidadãos e como profissionais do movimento. Então fica ligado que a gente vai falar bastante sobre isso. Mas antes disso, vamos dar um apanhado geral, Edma? Vamos resumir para a galera aí que está curiosa. A gente deu um resumo do que a gente vai falar, mas vamos dividir de forma organizada. De forma organizada, boa, bom jeito. Como a boa Edma Alves faz sempre, divide a gente para em tópicos que a gente vai falar. Como você falou, né, Rafa? A gente
se a gente começa a considerar outras variáveis além somente do indivíduo, e a gente se perguntou, né, será que faz sentido as recomendações gerais de atividade física para todos, se a gente sabe que alguns determinantes sociais influenciam no nível de atividade física e de saúde da pessoa? Será que as recomendações gerais, que inclusive nós já temos um episódio aqui também falando sobre essas recomendações, a gente, de maneira nenhuma, vocês vão entender que não é desvalorizando as recomendações gerais, mas vamos entender como essas recomendações gerais podem ser levadas para o âmbito mais individual e alterar, sim, a maneira tanto de abordagem quanto de prescrição da atividade física para essas pessoas. Como, por exemplo, nesse artigo que a gente leu, dividindo a pessoa por nível de escolaridade. Será que quem tem mais anos de estudo tem tendência a fazer mais qual tipo de atividade física? Então, a gente vai entender isso e, como você mesmo falou, e como já é de praxe do Toque da Saúde, com dicas práticas para a pessoa mudar a abordagem dela no final do episódio e entender melhor a sua atuação com outro indivíduo. Foi um bom resumo, Rafa? Você acha que as pessoas vão continuar aqui até o final com a gente? Acho que sim. Espero que sim, mas vamos entrar aí então no primeiro tópico. Você falou, Edma, um pouquinho da nossa... Nós fizemos um episódio sobre... A gente sempre fala sobre a importância da atividade física, né? Rafa, eu acho que a gente sempre fala, provavelmente você que está escutando, a gente já escutou outros episódios, mas eu acho que nunca é demais a gente ressaltar a importância da atividade física. Então esse vai ser o seu momento pitch, é isso? Você sempre coloca os nossos convidados. Mas vai ser bem rápido. Vai ser bem rápido, Edma. A gente, é verdade, todo pitch tem que ser rápido, né? A gente tem hoje as doenças crônicas não transmissíveis como maiores influências de morte no mundo. E a gente precisa entender quais são os fatores de risco para essas doenças, o que tem matado a gente hoje em dia. E aí, a atividade física está entre os 4 fatores que mais impactam nessas doenças. Então, além de consumos de alimentos não saudáveis, o consumo do fumo, o tabagismo, o consumo do álcool, o nível de atividade física ele tem sido relacionado com essas doenças. Então, se você tem um baixo nível de atividade física, você tem maior chance de ter essas doenças. Então, é sempre importante falar, atividade física, sim, ela serve como prevenção e tratamento e melhor qualidade da vida. Então, eu acho que é super, super, super importante. Não é à toa que os artigos têm procurado entender como fazer as pessoas fazerem mais atividade física, porque ela, sim, é um fator importante. Edma, tu consegue citar algumas doenças aí pra gente? Eu consigo, câncer, por exemplo, doenças cardiovasculares, cardíacas, diabetes, né? Diabetes, sim. Hipertensão, que é o caso das doenças cardiovasculares que você estava falando. Exatamente, sim. Hoje a gente tem mais mortes por essas causas que por doenças infecciosas, como a gente tinha antigamente, né? Legal. E a gente tem, Rafa, alguns determinantes que fazem as pessoas fazerem mais ou menos atividade física. E esses determinantes não estão só no âmbito do indivíduo. Não é só uma escolha individual. Esses determinantes também, o que a gente chama, são determinantes sociais. E a gente falou bastante disso no episódio com o Kevin, da Elo, né? Então volte lá também, tem bastante isso. Então a gente tem que entender sim que tem alguns fatores sociais que serão determinantes para influenciar as pessoas a fazerem mais ou menos atividade física. Dentro desses determinantes a gente pode citar, como você já falou, a escolaridade, a educação, anos estudados influencia. A gente tem a renda, o tipo de insegurança alimentar, nutricional da pessoa, a moradia, se ela tem acesso ou não a saneamento básico, se ela tem acesso a lazer, se ela tem acesso a serviços de saúde. Isso tudo são determinantes que a gente não pode ignorar quando a gente vai atender alguma pessoa, um cliente. Então, o profissional do movimento, ele está muito acostumado a perguntar, a se interessar
pelo histórico de atividade física, né? Se a pessoa teve lesão ou não, o que ela gosta de fazer, quais são as atividades físicas que ela já praticou, não, e isso não deixa de ser relevante. Mas o nosso olhar hoje, nesse episódio, vai ser ampliar a gente a colocar mais variáveis nesse potinho aí e a gente olhar mais além para melhorar a nossa mensagem de atividade física, né, Rafa? É importante você falar sobre isso, Edma, porque um dos questionamentos que me acompanharam, principalmente quando o Covid estourou, e por ler também sobre coisas ligadas ao empreendedorismo, à gestão, a gente vê que a gente está num mundo onde escalar as coisas, que é você conseguir fazer as coisas mais rápido, num nível maior, é algo que a gente consegue ajudar muitas pessoas. E quando a gente vê essas diretrizes de Organização Mundial de Saúde, por exemplo, a gente vê que isso é no intuito realmente de escalar, no intuito populacional muito grande. Só que quando a gente estuda e começa a trabalhar, falando agora sobre o meu viés, que é a minha bolha, que é profissional de educação física, né? A gente vê que tem muitas coisas individuais, tá? Que precisam ser olhadas. E eu acho que entra nessas determinantes que você está falando. Então, a gente entra meio que num paradigma onde escalar as coisas é necessário, tá? Em questões não só financeiras, mas em questões realmente de ajudar as pessoas. Porque a gente hoje... levar acesso, né? Levar acesso. Com o avanço da internet, a gente tem essa oportunidade. E levar conhecimento, tanto teórico quanto prático, para as pessoas, isso, de certa forma, é escalar. Só que a gente também tem que olhar que, quando a gente estuda um pouquinho sobre essas tendências 4.0, as questões humanas de individualização são muito grandes. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que escalar e fazer tudo de forma rápida, de forma meio que, entre aspas, genérica, eu ainda assim tenho que olhar o individual. Então isso dá um bugzinho na cabeça, né? De tipo, como é que eu vou fazer algo genérico que atenda muitas pessoas, mas ainda assim eu preciso individualizar entre elas. Então eu acho que essa é a importância de olhar para essas determinantes. Principalmente isso que o nosso artigo trouxe, né? Falando sobre as questões socioeconômicas ligadas à atividade física. E eu acho também, Rafa, que isso, ele amplifica o poder, não sei se poder era a melhor palavra, mas talvez sim, ele amplifica o poder do profissional que está em contato com essa pessoa. Como assim? Porque se a gente... Como assim? Por exemplo, se só as diretrizes gerais bastassem, então por que eu preciso do profissional? Se vem uma organização, uma associação, um sindicato, alguma coisa, e me fala o que eu tenho que fazer, eu vou lá e cumpro. São 150 minutos? Eu vou lá e cumpro 150 minutos disso. Basta qualquer passo conta, então basta não ficar sentado tantos minutos, mas não é bem assim, porque a gente tem o que eles chamam, esses determinantes sociais, né, as condições de vida de cada indivíduo, ela afeta essa recomendação. Então, por isso que eu falo que amplifica esse poder do profissional de entender que a recomendação geral é uma meta, é um horizonte, mas o caminho que é o desejado, né? É o desejado, mas como eu vou chegar nisso, eu tenho que levar o micro em consideração, a vida dele, o dia a dia dele. Então, eu acho que essa é a mágica que a gente vem brincando, vamos dizer assim, nos últimos anos, né? Entender o todo para atuar no micro. Era mais ou menos sobre isso que você estava falando, ou eu que viajei para um outro lugar? Não, é totalmente sobre isso. Eu acho que também a gente tem que olhar para o que o mundo está pedindo também. Não adianta a gente ter na nossa cabeça o roteiro de como atuar, sendo que a gente não está acompanhando as tendências do mundo. Essas questões de velocidade é algo muito importante e muito desafiador para a gente, porque a gente sabe que também tem um gap entre o que sai na ciência e o quanto a gente coloca em prática hoje. Então, é tentar cada vez mais integrar não só o conhecimento científico, conhecimento acadêmico, as outras tendências de mercado. Isso vai fazer diferença no nosso resultado como comunicadores, como agentes de saúde, digamos assim. Os resultados do estudo que a gente vai conversar agora, Rafa, antes da gente entrar em mais detalhes, se de fato os anos estudados fazem diferença de alguma maneira no nível de atividade física, mas de alguma maneira os resultados desse estudo te surpreendeu ou era mais ou menos o que você já imaginava? Não me surpreendeu.
Não me surpreendeu porque eu vivi os dois lados, como profissional de saúde e como cidadã mesmo. Teve uma época na minha vida onde eu fazia estágio e eu dependia de serviço público. Então, sem dúvidas, a minha rotina era totalmente diferente. E hoje, como eu tenho a oportunidade de trabalhar perto de casa, de conviver com pessoas que estão no nível social bem alto, eu vejo isso também. Então, de certa forma, não me surpreendeu. Te surpreendeu? Não, era bem como eu esperava. Uhum, mas vamos contextualizar pra galera o que o estudo tem Vamos. falado. Pessoal, de forma resumida, tá? Eles viram que a desigualdade na atividade física total, né, e na atividade física de lazer, ele favorece as pessoas com níveis mais escolarizados no Brasil. Então, vamos lá, Rafa, quanto... só voltar um pouco. Atividade física de lazer, ele considerou qualquer tipo e qualquer tempo. Na verdade, o tempo não. A pessoa tinha que fazer pelo menos 150 minutos por semana. Mas qualquer tipo, tá? Pudesse ser caminhada, algum esporte, qualquer coisa, no momento de lazer, ele considerou como atividade física de lazer. E a atividade física total, ele considerou a soma do lazer mais o deslocamento ativo das pessoas, quanto tempo de deslocamento ativo até o trabalho, ou até a escola, ou qualquer outra coisa elas faziam, e somaram também o tempo de atividade ocupacional. Então, ele somou esses 3 fatores: atividade física ocupacional, atividade física pelo deslocamento ativo e atividade física de lazer para dar a atividade física total. É isso aí. E eles viram que quanto maior o seu nível socioeconômico, maior é a sua atividade física, tanto de lazer quanto a total. É isso, Edma? É isso aí. Isso a gente traz algumas reflexões. Você quer falar mais alguma coisa, Rafa? Eu acho melhor eu falar logo tudo, tá? Antes da gente entrar nas reflexões. Por outro lado, quanto o menor nível socioeconômico, quanto menor esse nível educacional, eles viram que as pessoas, elas tinham um aumento no deslocamento ativo. Então, assim, sendo um pouco mais clara, as pessoas com menor nível socioeconômico, elas se deslocavam de forma mais ativa no dia a dia delas. Em contraponto, as pessoas com maior nível socioeconômico, elas cumpriam as diretrizes de atividade física. Elas saíam para caminhar, elas jogavam alguma coisa, elas praticavam musculação. Aquilo de 150 minutos, de 75 de atividade vigorosa, atividade moderada. É isso que ela fazia. Mas agora vamos entrar, então, Vamos lá, na atividade física total, Rafa, é o seguinte: 6 em cada 10 pessoas com 12 anos ou mais de estudo, ou seja, o grupo que estudou mais, que teve mais tempo de estudo, 6 em cada 10 pessoas cumpriam a recomendação. Já no grupo que estudou menos, só 4 em cada 10. Então, 6 para 10, de 4 para 10. Se a gente for pensar na atividade física de lazer, isso piora. No grupo que estudou mais, 5 em cada 10 conseguiam ter essa atividade física de lazer. Só que no grupo que estudou menos, só 2 em cada 10 tinha essa atividade física de lazer, essa recomendação mínima. E como você falou, esse deslocamento, para o deslocamento ativo, isso inverte. A galera que estudou menos se locomove mais, de maneira mais ativa. E aí a gente entra nessa discussão, né? Nessa ideia. Será que realmente é o mesmo tipo de prescrição, de abordagem? Se você entende a oportunidade do dia a dia de uma pessoa, ela tem muito mais oportunidade do que outras. Elas têm muito mais leques de lazer, talvez pelo tempo de lazer, pelas escolhas, pelo cansaço. Então, Rafa, eu queria que você falasse assim, tipo, o que você... Pegando uma pessoa, vamos começar pelo grupo que... Se você for atender uma pessoa com um grupo de mais estudiosos, assim, o que você observaria? Quais perguntas? Já entendendo, como a gente falou nesse conceito geral da informação populacional, que ela tem uma tendência a ter mais oportunidades de atividade física de lazer e mais oportunidades para cumprir a recomendação de atividade física. Obviamente a gente faz sempre uma anamnese, né, Edma? Entende um pouquinho a rotina dela, mas eu acho que o pulo do gato que esse estudo proporcionou é que quando eu vejo uma pessoa com nível maior socioeconômico, eu entendo que as chances dela aderir a um programa de atividade física e lazer ligadas a movimento é possível, tá? Obviamente a gente não tá entrando em questões tem mais individuais. Chance de acontecer. Tem mais chances. Não estamos entrando em questões individuais, questões motivacionais, mas olhando só o nível socioeconômico, tem mais chance porque para ela é palpável.
ela consegue fazer aquilo. Então, o que que eu, como profissional, faria? Focaria na deficiência pelo que o estudo nos mostrou, que é o deslocamento ativo. A gente sabe que pessoas com nível socioeconômico, ela tem condições, por exemplo, de ter carro. Diferente, muitas das vezes, do nível menor de escolaridade, onde as pessoas dependem de transporte público para poder se movimentar. Né? Muitas das vezes não tem e ela vai ter que ir andando. Então, aquela história que a gente fala sempre a quem acompanha a gente, já fizemos diversos episódios falando sobre isso, incentivar o deslocamento ativo, tanto de bicicleta, quanto a pé, quanto estacionar um pouquinho mais longe do seu trabalho, colocar alarme para você levantar mais vezes no seu trabalho, induzir a reuniões caminhando, andar com o cachorro, brincar com os filhos. Isso pode ser bom para essas pessoas no nível socioeconômico maior. Esqueci alguma coisa? Não. Já se você der essa recomendação para uma pessoa que já tem um deslocamento relativo, né, comparado ao seu dia, já é um deslocamento grande comparado aos outros níveis de atividade física dela, ela vai estranhar, ela vai falar assim, ué, mas você tá falando para eu andar mais? Mas eu já ando tanto, e cara, eu já tenho que andar tanto, e tanto, não sei o que, você tá falando para eu andar mais. Então, olha como a mesma informação, como você falou, a gente vai escalar a mensagem, vamos pegar a mesma mensagem e colocar para todo mundo. Olha como ela vai soar completamente estranho. Ela vai falar, mas eu já faço isso, tipo, cara, eu já ando muito, tipo, do meu trabalho até o ponto, eu tenho que andar muito. É mesmo, eu preciso andar mesmo mais, é isso que tá me faltando, então... É isso. Como pode soar estranho, né? Com certeza. A gente tem que entender a necessidade dos grupos. E por mais que todo movimento conte, a gente está lidando com indivíduos que a gente está olhando para ele não só numa questão de um ano, talvez, naquela hora, né? A gente está olhando a longo prazo. Falar de saúde é olhar questões a longo prazo. Então, o que esse indivíduo precisa? Se ele não pratica atividade física no seu momento de lazer, se nas questões ocupacionais dele também não são tão altas, a atividade física total não é tão alta, eu preciso olhar para algumas capacidades físicas que ele não explora simplesmente pelo deslocamento ativo. Será que essa pessoa está fazendo força? Será que ela está usando potência? Talvez porque nesse deslocamento ativo ela corra, mas a potência de membros inferiores. Será que ela está trabalhando outras questões que ela conseguiria, por exemplo, numa atividade física dentro de uma musculação? Então, isso daí que começa Acho que a gente pode mergulhar nisso, Rafa. Podemos mergulhar vamos nessa falar. análise. Vamos mergulhar. Mas eu queria voltar num ponto, assim, que pode ter ficado, pode dar margem para mal interpretação do que eu falei. Quando a gente tem uma pessoa que já tem um deslocamento, vamos focar nesse exemplo que o artigo trouxe, que já tem bastante deslocamento ativo durante o dia, talvez a mensagem de se deslocar mais não a atinja, mas isso não significa que ela não tenha que treinar essa capacidade no momento do treino dela. Um exemplo, eu hoje tenho muitos deslocamentos ativos no meu dia, por essa oportunidade de trabalhar perto de casa. Isso não significa que eu não tenha que treinar se eu precisar. Vou dar um exemplo. Hoje, o deslocamento ativo que eu tenho, ele é fácil para mim. Eu não me desgasto fazendo ele. Eu não chego nos lugares cansada por estar fazendo esse deslocamento ativo. Então, isso significa que a minha capacidade está bem maior que minha demanda. Se um dia eu começar a me cansar para fazer esse deslocamento, pode significar que a minha demanda está chegando perto da minha capacidade, ou seja, eu estou usando quase que 100% ou 80%, a gente começa a cansar, vamos dizer assim, perto de 70% da minha capacidade. Então, eu já estou chegando perto do próximo. Então, nesse momento, seria importante eu adicionar algum treino extra desse deslocamento para aumentar a minha capacidade. O que acontece com essas pessoas de menor escolaridade, como nesse artigo, que muitas das vezes, Rafa, elas têm uma demanda e uma capacidade muito parecida. Então, ela se cansa. Esses deslocamentos ativos que deveriam ser fáceis para elas começam a ser desgastantes, extenuantes em alguns casos. As pessoas chegam realmente muito cansadas à noite, cansadas em casa à noite. Então, isso é um sinal de alerta. Então, o primeiro ponto que eu olharia é se eu pegasse esse grupo, o quanto eu perguntaria, o quanto desgastante é para você fazer esses deslocamentos?
Você se cansa indo desse ponto ao outro ponto? E a gente pode usar a escala subjetiva de esforço, de 0 a 10, o quanto você se cansa fazendo esse deslocamento. Se a pessoa relatar que ela realmente está cansada, eu olharia para essa capacidade física específica e colocaria sim um treino para ela aumentar essa capacidade dela. Se a pessoa colocaria que não se cansa, é fácil, eu faço isso tranquilo, eu não me preocuparia tanto com essa capacidade física no treino dela. E aí, como você falou muito bem, eu olharia para o que o dia a dia dela não proporciona para ela, e aí a gente pode começar a falar um pouco mais sobre isso, se você quiser. Eu dou um geralzão de capacidade física aqui. Você acha que é necessário, Rafa? Eu acho legal, até para não só mais profissionais de saúde, Ed, mas se você pudesse ainda mais didática para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem e observarem se realmente elas têm isso no dia a dia delas e como procurar um profissional para orientar para ela poder melhorar essa capacidade, seria ótimo. Vamos lá, eu vou falando, você vê se faz sentido aí, hein, Rafa? Porque às vezes também já viu que aqui a cabeça vai longe. Vamos dividir assim didaticamente. Como se a gente tivesse uma força máxima, Rafa. Força máxima é alguma força que eu consiga fazer só uma vez. Não conseguiria fazer 2 vezes aquela força. Isso que a gente chama de força absoluta, força máxima. Então é a capacidade de eu fazer um movimento com a maior força possível por uma vez. Daí a gente vai diminuindo e a gente vai colocando essa força mais vezes. Então aí eu tenho as forças que eu consigo fazer 3 vezes, 4 vezes. Por exemplo, levantar da cadeira eu consigo fazer muito mais vezes do que levantar da cadeira segurando 100 quilos. Então eu tenho atividades no meu dia que eu preciso de uma força muito grande e eu tenho atividades que eu preciso fazer força mais várias vezes. Então, a partir do momento que eu vou aumentando a quantidade de vezes daquele movimento no meu dia, a gente vai chamando isso de força resistente. Então, é a capacidade de eu fazer força várias vezes, certo? Eu também tenho o tipo de força que eu tenho que fazer muito rápido, de forma explosiva, de forma potente. Então, eu tenho alguns movimentos, esse tipo de força... Poderia ser saltar, ou empurrar alguma coisa, jogar alguma coisa para alguém. Empurrar uma coisa, arremessar uma coisa... ou simplesmente eu tropeçar e reagir rápido e não deixar eu cair, alguma coisa que eu responda rapidamente a um estímulo. Então, tem esse tipo de força também. Então, além de ter muita força ou ter força para fazer várias vezes a mesma coisa, eu também preciso ter força rápida. Em algumas situações, eu preciso responder rápido. Como você falou, a corrida é um exemplo, também envolve força resistente, mas também pode envolver um pouco mais de... essas corridas curtas, né? Elas são mais explosivas, mais potentes que as corridas mais longas. Para correr e pegar o ônibus, né? Isso. Então você tem que pensar assim, vamos lá, você faz muita força durante o seu dia? Se você não faz, talvez isso seja importante no seu treino. E eu posso ressaltar uma coisa também, né, Ed? Mas às vezes a gente evita fazer força por não ter. Então olha num contexto de tipo assim... Tá, eu não faço muita força não, mas você não faz porque você não consegue ou você faz porque as demandas do seu dia não te pedem isso? Acho que é interessante também a gente pensar nisso. Não, muito. E muito interessante você falando isso, Rafa, porque olha que eu já observei, né, nesse meu dia a dia. A gente tem rampas para sair e descer das calçadas, claro. Pela acessibilidade e também pelas bicicletas. Eu, como ciclista, hoje em dia eu percebo isso. Mas muitos pedestres usam as rampas e não usam o degrau. E muitas porque elas não têm força de subir um degrau. Eu já reparei isso. Ou que é mais prático, né? Mais prático, com isso... ela não faz força, né? Exatamente. Por ela não usar força, cada vez ela tem menos força e ela não usa força. Então, esse é um jeito de olhar a força no dia a dia e o espectro da força como capacidade física. A gente também tem uma outra capacidade física muito importante que também está muito... Assim como a força, a capacidade cardiorrespiratória também está ligada à qualidade de vida, à longevidade e à menor taxa de mortalidade. A força também, tá, pessoal? Força e capacidade respiratória, eu diria que são as 2 capacidades que a gente tem mais estudo relacionando a melhor qualidade de vida. Então, é como se... é o seu fôlego, né? O famoso fiquei ofegante, fiquei cansado, meu coração bateu mais forte, eu tive que acelerar minha respiração. Então, essa também é uma capacidade importante. A gente então vai ter a capacidade respiratória mais resistente, ou seja, para eu fazer um longo período daquela atividade, que são as atividades mais cíclicas que a gente conhece, né? A caminhada, a pedalada, são atividades mais prolongadas,
Mas também a gente precisa ter a capacidade respiratória para fazer atividades mais rápidas, com curto período de tempo. Então, se eu dou um sprint, se eu subo um lance de escada mais rápida, eu me canso muito, isso também é um sinal de uma capacidade física que eu preciso melhorar. Então, como a mesma Rafa falou, eu tenho que subir, eu tô atrasada. Geralmente a gente percebe isso quando a gente está atrasada, né? Quando tem alguma variável do tempo ali para eu ter que cumprir. Mas muitas das vezes a gente não acelera demais porque a gente sabe que a gente não tem aquela capacidade. Só que você consegue burlar isso no seu dia a dia. Então você acaba fazendo as coisas mais devagar. Então, talvez você nem perceba que essa capacidade te falte. Uhum. E eu diria que essa é uma das capacidades que a gente menos como eu posso dizer, explora no nosso dia a dia. Então, faz muito sentido a gente ter elas no treino. Legal. Né, esses momentos que a gente fica mais ofegante, que a gente faz mais força, que a gente faz menos repetições, mas explora um pouco mais o espectro da força e do cansaço, do fôlego, da respiração. Então, é óbvio que tem outras capacidades físicas, Rafa, a gente pode entrar aqui na agilidade, a gente pode entrar na coordenação, no ritmo, na mobilidade. Mas como você disse, essas duas são Essas duas têm mais estudos relacionados à qualidade de vida e à longevidade. Para o nosso tema de hoje, que é levar a informação sobre atividade física para grupos, acho que fica suficiente, certo, Rafa? A gente então tem que entender nesse grupo, nessa tendência, pessoas que fazem mais atividade, e é interessante, pessoas que fazem atividade física de lazer, como algum esporte, elas já naturalmente se expõem a intensidades mais altas de exercício do que pessoas que não têm o lazer, não têm atividade física no lazer, que entra de novo no estudo que a gente estava conversando. Então, se você tem um grupo, você atende um grupo mais oportuno para atividade física no lazer, provavelmente ele já experimenta, já vivencia intensidades mais altas do exercício. Mas o que não exclui também todas as expressões de força que você disse, né? De uma força maneira máxima, nenhuma. A resistência. Na verdade, só amplifica a necessidade. Legal, por quê? Porque se ele se expõe a isso, é necessário sempre a capacidade ser maior que a demanda. Legal. Porque quando a demanda é maior que a capacidade, a gente tem os famosos problemas que a gente tem, mais conhecido deles como lesão. Então, quanto mais ele se expõe, mais importante ainda é aumentar a capacidade desse indivíduo para a demanda dele. Legal. Então, a gente fica sempre nessa balança de entender o dia a dia, as oportunidades de vivência da pessoa no dia a dia dela e trazer isso na individualização do treino. Ótimo. Então, vamos dar um resuminho aqui que a gente falou até agora? Eu queria falar uma outra coisa. Então, fala. Esse artigo, ele traz 3 domínios, né, que a gente chama de domínios de atividade física. Ele trouxe o ocupacional, que é a atividade física, como eu falei, que a pessoa faz durante o trabalho. Ele considera alguma carga que você carregue no seu trabalho ou alguns deslocamentos mais prolongados no seu trabalho. Ele considera esses 2 tipos. Ele traz o domínio de deslocamento, que são as locomoções que a gente fala, você ter mais locomoções ativas no seu dia. Ele traz a atividade física de lazer, que também a gente fala bastante, mas ele não traz a doméstica, que também é um domínio de atividade física importante, tá, pessoal? Só porque se vocês ouviram isso em outros episódios, só não estranhe, porque foi um detalhe do artigo que ele optou por não trazer. Provavelmente o Vigitel não perguntou, eles não tinham essa informação lá nos dados deles. Mas o que eu quero dizer com isso? Que atividade física de lazer, Rafa, ela é o domínio mais relevante para a atividade física total. É onde as pessoas falaram que fazem mais atividade física. Isso significa que é ali. O nosso treino, o ato de treinar, ir para uma academia, ela está inclusa nisso. Né? As pessoas estão lá porque elas estão no momento que elas não estão trabalhando, ou não estão se locomovendo, ou não estão fazendo alguma coisa doméstica. Então, também o treino está incluso nesse lazer. Mas o que eu quero trazer é quanto essa mensagem tem que ser reforçada, porque esse momento que ela não tem nenhuma responsabilidade doméstica nem ocupacional é muito relevante para a atividade física total dela. Então, a gente tem que sempre incentivar as pessoas a terem lazeres
fisicamente ativos, Rafa. É isso, Edma, e entra em dois aspectos que eu acho importante, porque toda vez que eu leio um artigo, eu sou muito crítica em relação a isso, tá? O que pode até virar um defeito, que sempre eu quero saber o que aquilo ali muda na minha vida, principalmente questões práticas. Por conta do nosso compromisso ético e social com a nossa sociedade, eu levo isso muito a sério. Então, lendo esse artigo, eu me perguntei isso, tá? O que muda isso na minha prática? Como eu, como profissional de saúde, posso fazer para poder isso realmente sair do papel, né? Sair dos estudos e ficar só entre nós, profissionais de saúde. E eu cheguei à seguinte conclusão, e você, por favor, fique à vontade para complementar. Eu acho que a disseminação da informação importa muito. A gente entender que no nosso país, ele tem políticas públicas ligadas à saúde muito boas. Por exemplo, a gente tem um programa que se chama Programa Academia da Cidade, que ele foi feito em 2011. Programa Academia da Saúde. Da Saúde, desculpa. É verdade, da Saúde. PAS, procurem aí, pessoal. PAS, Programa Academia da Saúde. É verdade. Ele foi feito em 2011 e ele abrange muitas pessoas, muitos municípios, tem uma dimensão continental. Então, saber sobre esses programas e ver que isso, muitas das vezes, provavelmente, o artigo até cita isso, que provavelmente esse programa, a Academia da Saúde, ele foi responsável por aumentar desde 2013, que foi o que o artigo se propôs de 93 a 2019, ele talvez tenha sido responsável por aumentar o nível de atividade física dessas pessoas, que em nível econômicos menores tinham um maior deslocamento, só que faltava na atividade física, né, total. Sim. E na de lazer. Então, esses programas, eu acho que o nosso dever é saber que tem programas muito bons, apesar de questões públicas importam muito sobre isso, então o quanto de dinheiro é colocado nesses programas, isso importa para saber se ele vai ser um sucesso ou não, mas ainda assim tem coisas que não vão, que não diz respeito à nossa capacidade de resolver, mas eu acho que informação não quer demais, Edma. Até para a gente cobrar de alguns governos, a gente precisa saber que ele existe. Então, na minha opinião, ele foi bom para saber que existem coisas muito boas, saber que a Organização Mundial de Saúde tem um programa até 2030 ligado à inatividade física, que não diz respeito só à nossa atuação, diz respeito também à atuação, por exemplo, de questões de trânsito, questões de fazer ciclovias, está todo mundo trabalhando quanto a isso, e saber que a gente precisa disseminar essas informações. Esse podcast é uma das formas do nosso compromisso social em tirar apenas do artigo científico e jogar para a população. E a outra questão que eu disse que é importante o que fazer com essas informações é a mudança na nossa prescrição. Prescrição que eu digo não só no programa de treinamento ligado à musculação, mas também é um programa de treinamento ligado a aumentar o nível de atividade física dessas pessoas, a orientação, seja ela em forma de Instagram, em forma de live, em forma de Reels, o que seja. A gente precisa começar a olhar as informações teóricas e saber o que fazer com elas na prática, que isso vai impactar não só a vida das pessoas que estão recebendo essa informação, como a nossa também, porque nós estamos nessa estatística, não é porque eu sou profissional de saúde que eu fujo disso. Então, eu acho que essas foram meus dois insights com essa informação que o artigo trouxe. O que eu trouxe de mais importante, o mais não, vou falar de os pontos mais importantes, não vou determinar só um, não. Primeiro, ele salienta a importância da atividade física, mas ele abre espaço para o como inserir na vida da pessoa, né? Então, assim, ele reforça a importância do fazer, mas ele começa a abrir espaço para falar assim, em que momento que essa pessoa faz? Pessoas com esse nível de estudo tendem a fazer mais no lazer. Pessoas com esse nível de estudo tendem a ter mais no dia a dia mesmo, trabalhando e se deslocando, e menos no lazer. Então ele começa a abrir espaço para o profissional de educação física e profissional do movimento entender em que momento você vai fazer a intervenção, em que momento do dia da pessoa você tem que intervir. Não é mais só sobre qual atividade física, mas o quando você vai intervir para ela fazer. Qual vai ser a sua orientação? E eu acho que talvez uma coisa também que a gente tenha esquecido, Rafa, é que talvez, em algum momento, a intervenção tenha que ser o seguinte, você precisa fazer uma atividade física mais calma, mais relaxante, que não seja mais um estressor na sua vida.
e sim um momento de autocuidado, relaxante. Acho que faltou um pouco a gente falar sobre isso. A gente sabe que muitas das vezes esses deslocamentos ativos não são feitos com calma, diferente de uma caminhada numa ciclovia no final de semana com um dia bonito de sol. Então existe um efeito estressor também ali, que talvez a atividade física do dia dela seja o seu contrário, um alongamento, um relaxamento, um momento deitada no chão, alguma atividade física. Brincando com os filhos, estando presente, né? Até porque a gente sabe que não é todo mundo que tem oportunidade de ter uma ciclovia. Exatamente. Então, a diferenciação também da atividade física, do efeito percebido dessa atividade física para cada indivíduo também é importante. Também me trouxe esse insight. Tipo, como ele percebe as atividades físicas que ele faz no dia a dia? Será que são atividades físicas ruins, que ele percebe de maneira negativa? Ou não, ele tem uma percepção boa sobre aquela atividade física que ele realiza? Isso também é um outro ponto que eu tive como insight do artigo. E acho que sempre assim, né, entender o quanto o Brasil é global, né, quanto a gente num bairro para o outro pode ter diferença. Então, se você é um profissional de educação física que atende em bairros diferentes, que atende grupos sociais diferentes, o quanto você tem que se moldar, tanto no discurso, nas mensagens, no jeito de atuar, o quanto a gente tem que ser mesmo assim adaptável. Se eu sou profissional, que 7 da manhã eu estou num grupo que eu atendo lá no programa de saúde, da Academia da Saúde, um grupo de senhoras, mas à noite eu dou personal para um executivo, o quanto eu tenho que ter estratégias diferentes e ferramentas diferentes dentro da minha caixinha para poder, de fato, levar qualidade de vida através do movimento para todo mundo. E principalmente também as pessoas que estão divulgando informações na internet, né, Edma, que muitas das vezes não sabe qual é o público que segue, então entender qual é o seu público é fundamental. E se você não quiser entender, pelo menos divulgue informações, ou você puxa num nicho para você, ou realmente divulgue informações que sejam benéficas para todos os grupos, sabendo que existem diferenças. Exatamente. Super natural você se comunicar melhor com o nicho, né, Rafa? Às vezes é o que você mais gosta de fazer, é super natural. Só toma cuidado para não achar que aquela mensagem serve para todo mundo, porque de fato ela não serve e ela não toca todo mundo. Então seja bem consciente de que público você está conversando, para não ficar parecendo uma coisa, vai lá e faz. A atividade física, vai lá e faz, é o famoso vai lá e faz, que não é bem assim. Apesar de todo o movimento contar. Apesar de todo o movimento contar, e ainda a gente continua achando que é isso, mesmo algumas coisas aí na internet. A gente só deu um 4.0 nessas informações, né, Edma? A gente está individualizando algo, tentando acertar num todo. Todo movimento conta, pessoal, mas o esforço que esse movimento é para a pessoa também conta. Então, isso você tem que levar em consideração. É isso. Então, pessoal que está ouvindo aqui, a gente está convidando vocês para continuar esse debate. Eu acredito que quanto mais dúvidas, quanto mais experiência que vocês tiverem, conta pra gente lá, vai sair se você está ouvindo esse podcast, você já viu que no nosso Instagram, @toquedasaúde, já tenha lá a imagem do episódio, então escreve no nosso comentário, vamos continuar essa discussão, o que vocês acham sobre esses fatores socioeconômicos, tem alguma coisa para contar pra gente, tem algum estudo legal, ou tem alguma experiência de vida que isso conta muito, vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. E não esquece de compartilhar esse episódio, por favor. Vamos levar as informações para os profissionais do movimento, que assim, quanto mais profissional do movimento souber disso, mais ele conversa com as pessoas e diretamente para quem se beneficia da atividade física, que eu acho que a gente se esforça para trazer sempre de maneira simples, acessível, que todo mundo entenda. Por favor, compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas, isso ajuda a nossa mensagem a chegar. Muito obrigada para quem chegou até aqui e até semana que vem. Até semana que vem, galera.